Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, meus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, este homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Sentados, né? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração, Senhor, semelhante ao vosso. Gente, Jesus, ele fez o que fez para que nós possamos ter um coração igual ao dele. Toda a criação chegou, todo o mal se instalou e Jesus veio para nos salvar, justamente para que possamos ter um coração igual ao dele. É por isso que isso que a gente falou agora é tão importante, né? Jesus, manso, sereno, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao teu. A nossa referência é Jesus. Nascemos para ter este coração e ele veio ao mundo para nos devolver um coração dele, nos dar o coração dele, para que o nosso coração possa ser igual ao dele. E aliás, o ser humano foi feito para ser igual a ele. Igual a ele. Nosso coração é para ser igualzinho de Jesus. Mas o que acontece? Acontece que a gente foi sendo sujos, né? A gente foi sendo sujos. A sujeira foi impregnando na nossa alma, no nosso coração. Quantas vezes, né, que a gente bate essa preguiça, bate essa vontade de não querer fazer aquilo que é certo, né? Nós vimos que isto, ontem até refletimos que isto
é um pecado capital. É um pecado que vai te levar para tantos e tantos outros buracos. Quando em nós falta esta presença, este esforço, a gente vai perdendo a graça de ter um coração igual ao dele. Por isso que é tão importante esforçar para estar na presença dele. Eu tive a graça de ajudar um santo padre, né? Padre Tarcísio, lá da Sagrada Família. Eu não conheço, eu estive com ele, eu ajudei ele em muitas missas, em muitas missões, né? E eu não sei falar para você, eu não vi, eu convivi com ele, e eu não sei te falar uma vírgula dele, de coisa negativa. Eu não sei, eu convivi com ele. Só tem coisa boa. Ele só exala aquilo que sai de Deus. E não é só eu não. Aqueles que conhecem o padre, tá? Ele já faleceu já, né? Já era bem velhinho, idoso. Mas aqueles que conviveram com ele, ele já era de uma santidade tremenda, algo tremendo, algo maravilhoso. Mas também, aliás, na televisão está passando a adoração santíssima, né? Quantas vezes eu vi aquele homem? Eu vi. E aqueles que estavam no seminário viam também a mesma coisa. Via aquele homem sentado diante de Jesus em adoração, em oração. Ó, leve, suave. E aí, quantas vezes também eu cheguei perto dele e disse: e aí, padre, como é que está o senhor? Tá tudo bem. Tá tudo bem. O senhor tá bem? Tô bem, filho, tô bem. Só tô esperando Jesus me chamar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só tô aqui até a hora que ele me chamar, é isso. Que nível, hein? De santidade, é isso. A doutora Filó, esses dias, eu estava escutando a doutora Filó. Vocês conhecem a doutora Filó? Nenhum, né? Acho que você também não? Doutora Filó, ela é muito conhecida, né? Na internet e tal. Ela é uma... Hã? Sua mãe deve conhecer a doutora Filó, né? E ela é uma médica. Então, como médica, ela está ali perto da morte o tempo todo. E teve uma vez que ela estava diante de uma pessoa muito católica, muito religiosa, né? E a mulher estava assim, nos últimos momentos da vida, né? E o que elas estavam conversando? Estavam lá conversando. E aí? Você vai ver Jesus. Você vai estar na presença dele. Como é que você está? Você está preparada? Eu estou. Olha, conversa de santo é outra coisa, né? Não. Então, estou aqui, estou esperando o meu momento chegar, né? Estou aqui. Tá vendo? Então é assim, gente. É assim. É essa leveza, é essa alegria. Agora, o que nós vimos aqui no Evangelho é essa questão de que nós temos que tomar muito cuidado. Porque tanto na primeira leitura quanto no Salmo, nós vimos essa questão da escatologia, chama, né? Escatologia. Ou seja, o último momento, os últimos momentos. Ou aquele momento em que nós vamos estar diante do justo juiz que é Deus. Então, esteja pronto. Temos que estar pronto para isso. É por isso que fala, olha, tocai trombeta em Sião, gritai, alerta em meu santo monte, tremam os habitantes da terra. Olha lá, que está chegando o dia do Senhor, Ele está às portas. Ou seja, ficai preparado, porque o seu dia vai chegar. Aqui, mais para cima, fala, olha, deitam em saco de cinzas, ou seja, façam penitência, façam jejum, se reconheça que você é pequeno e sem Deus você não vai para lado nenhum, você precisa de Deus.
Porque este dia vai vir. Olha lá. O que mais que vai dizer? Assim é o novo povo, numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro e nem jamais se verá, até aos anos de gerações futuras. E é assim que nós temos que ser, um coração novo. E que bonito que... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Brasil, eu vou falar uma coisa que eu já escutava há 30, 20 anos atrás. O Monsenhor Jonas Abib. Agora há pouco vocês não estavam aqui, mas estava falando, o padre Duarte Lara estava pregando ali. Eu acho interessante até vocês escutarem depois, né? Dizendo sobre realmente esse assunto aqui, escatologia, né? Aquilo que ele estava falando, o padre Jonas também estava falando. Olha, aquilo que o padre falou há 20, 30 anos, a gente está vendo acontecer nos nossos dias agora. As coisas acontecerem, as coisas ganharem aceleração. Rapaz, o que vai acontecer até 2030, hein? 2027, 2028, 2030, 2033. 2033, sabe o que é ou não? Hã? 2033. 2000. Olha, vai dar 2000 anos. 2000. Pertinho de nós já, 2000 anos da ressurreição de Cristo. Então, é uma data importante. Agora, o que falou aqui na leitura do Evangelho? Cuidado, cuidado. Limpa a casa. Faça um exame de consciência. Confessa os teus pecados. Maravilha, que beleza, é isso mesmo. Expulse os demônios, expulse. Mas o alerta para hoje, qual é o alerta de hoje? Varre a casa e fique alerta. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Vou falar mais uma vez. Varre a casa, ou seja, tira a sujeira, varre a casa do coração e cuidado. Porque se você expulsa o demônio, vai ficar limpinho, vai ficar legal. Mas se a gente não tomar cuidado, o bichão pode vir e sujar de uma forma ainda mais forte ainda. Vai deixar mais sujo ainda. Cuidado. Olha, outra coisa. Quantas pessoas que estavam à frente, até mesmo de comunidades, quantas pessoas que estavam aí, que Deus chamou por uma missão maravilhosa, etc. Quer ver um exemplo disso? São Judas. Tem o São Judas Tadeu, mas tem o Judas Iscariotes, que de santo não tem nada. O Judas Iscariotes. O Tadeu é santo. Tem o Tadeu é santo. Mas os Iscariotes não. O Iscariotes, que era de apóstolo de Jesus, estava com Jesus. Ele traiu Jesus e o que sobrou para ele? O que ele fez? O que Judas fez? O homem que traiu Jesus, depois o que ele fez? Vocês recordam ou não? Sim ou não? É. Ele se enforcou. Olha que... Por dinheiro. Por sei lá o que mais que estava passando pela cabeça dele. Por poder. Se corrompeu. Entregou o mestre. E olha o que virou. E Jesus ainda teve que escutar de Jesus: você traiu o mestre com um beijo? Mas doeu tanto, hein? Mas doeu tanto que o homem foi lá e se matou. Mas ele fez errado, né? Ele fez erradíssimo. Por quê? Porque São Pedro, também traiu Jesus. Quando Jesus estava sendo espancado, ele negou 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E negou. Não conheço, nunca vi. Não conheço, nunca vi. Mas ele se arrependeu e se transformou no grande santo, né? Tá vendo? Como que a gente pode ser as duas coisas? E outrem,
Agora, trazendo para nós e também para tantos e tantos na história, e eu inclusive conheço pessoas particularmente, né? Pessoas famosas aí, né? Católicos famosos, etc. Até mesmo padres, até mesmo, enfim, sei lá, não importa. Que estavam indo bem, estavam num fervor, estavam no Espírito Santo, estavam fazendo, olha, maravilhas, enfim, escutou a voz de Deus, estava indo e de repente vacilou. O fato de ter vacilado e começar a entrar no pecado, o demônio ele entra de novo. E aí é dificílimo sair. Pode sair? Pode, mas aí é vergonha, nossa Senhora, é vergonha, é soberba, a pessoa não consegue olhar para a verdade, não tem coragem, porque precisa ter muita humildade, precisa de ser muito homem, de reconhecer os pecados, etc, e voltar, né? Por quê? Pessoas estavam à frente de grandes coisas, de repente caiu, perdeu tudo e virou um desastre, né? Virou um desastre, e é um desastre mesmo. Então, cuidado, gente, cuidado. O que nós temos que fazer? Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, igualzinho o seu. Ou seja, tira esses demônios, tira essas pragas, tira tudo isso que me empurra para buracos cada vez mais profundos, Senhor. Tira. E vai tirando, e você vai se transformando, Mas cuidado, porque os espíritos estão aí doidinho para voltar. Doidinho para te fazer de novo escravo dele. Olha lá, quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, tá vendo? Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele não volta sozinho, ele volta carregado ainda mais. Quantas pessoas que têm de fato dentro de si legiões. Olha lá. E entrando, instalam-se aí. No fim, este homem fica em condições pior do que antes. Já estava ruim. Estava ruim, filho, agora vai ficar pior. E fica mesmo. Você já tinha se livrado do bicho, agora voltou, cuidado. Volta com mais raiva ainda. Agora, por fim, o Salmo 9 disse assim: o Senhor, de coração, agora esse é o coração de quem teve um coração curado por Jesus, ó. E quer este coração, e quer caminhar com Jesus, e não quer que este mal volte. É assim que tem que fazer. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas eu cantarei, em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Tá vendo? Olha como é que mudou. Muda tudo, muda a atmosfera, muda o ambiente, muda tudo. Por quê? Porque está com a presença de Deus. Agora, quando está com a presença do encardido, olha para as casas que só tem palavrão, só tem xingamento, só tem briga, né? Se não é um ambiente carregado. E é um ambiente carregado de maldição. Agora, por fim, gente, eu quero trazer isso aqui para vocês, para a gente limpar o nosso coração. Esses segredos eu quero trazer, né, para deixar registrado aqui, né? Para limpar o coração. Isso que vem, né, de um padre famosíssimo, né, que ia na Canção Nova, né? Então ele passou esses passos aqui, eu quero passar para vocês. Então, para que nós possamos limpar esta casa, então, gente, presta bem atenção. Para que nós possamos limpar essa casa, o nosso coração, e caminhar rumo a esta leveza que nos traz o Salmo, então façamos isso. Primeiro ponto: se arrependa profundamente dos teus pecados.
É por isso que nós fizemos ali um exame de consciência, não foi assim? Mas é bom fazer sozinho até. Com tempo. Examinar passo a passo. E peça perdão a Deus, misericórdia. Gente, pode ficar tranquilo que Ele é amor, Ele é misericórdia. E que beleza se você olhar para Deus com este olhar desejoso de abraçar o amor dele. Amém, gente? Então o primeiro ponto é esse. Segundo, perdoar-se é necessário. Perdoa você mesmo. Perdoa, porque Ele vai te perdoar. Fala, pô, nossa, quanta coisa errada que eu fiz. Aí cada um tem uma história, cada um fala o seu, né? Nossa, eu fiz isso, fiz aquilo. Nossa, por que eu fui fazer isso? Nossa, ô Senhor, perdão, misericórdia. Mas eu era ignorante, né? Eu não sei onde que eu estava com a cabeça. O que é isso? Me arrependo profundamente de ter te magoado, Senhor. Entendeu? Então você pede perdão, reconhece seus pecados e também você tem que perdoar você mesmo também. Creia, confia no perdão de Deus, mas também se perdoa também, né? Por quê? Porque você está sendo, sim, sincero, né? 3. Isso aqui também, eu vou tentar falar um pouquinho. Ocultismo. O que é ocultismo? O que é ocultismo? Se livra do ocultismo, sabe por quê? Porque quem mexe com o ocultismo está cutucando a onça com a vara curtíssima. Está pondo a mão na cabeça do bicho. O que é ocultismo, gente? Ocultismo são cartas, leituras de cartas, leitura de mãos, mexer com espíritos. Ocultismo. Acreditar em energias, em forças, coisas do tipo. Entende? Isso se chama ocultismo. Tudo que mexe com magia, com energia, com esoterismo, né, é ocultismo, né? Tem muita coisa que está oculta, é magia, é força, né? E as coisas têm nome. Jesus tem nome, Jesus. Nossa Senhora, anjos, santos. Então as coisas. Agora, quando começa a força, o maior, o cosmo, não sei o que, cuidado. Você abriu para qualquer coisa que tem força entrar. Tá vendo como é que é perigoso? Perigoso. Só que tem muito mais. E tem coisas, gente. Tem uma terapia, eu acho que eu já até falei aqui, né? Tem uma terapia que se chama constelação familiar. Terrível isso. Terrível. Absurdo. Só que eles contam uma coisa tão bem contada, tão bem redondinha, que nossa. Às vezes eles falam coisas que estão na palavra, trechos que estão na palavra, vê lá, está na palavra. Contam coisas que tá, mas é puro ocultismo, perigosíssimo, né? E tem muito mais, 4. Cuidado com os ídolos. Por que ídolos? Quem são os ídolos? Os ídolos que vêm do mundo. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Gente, e a gente troca Deus por cada besteira que, pelo amor de Deus, a gente troca de fato, abertamente, nitidamente, Jesus por Satanás. Nitidamente. Pessoas, né? Pessoas totalmente enraizadas, consagradas ao maligno.
Então, ou seja, se livra dos ídolos, se livra dos ídolos, se livra dessas ilusões. Porque pessoas, o que adianta, gente? A pessoa até fica famosa, a pessoa até ganha muito dinheiro, a pessoa até tá assim, ó, parece brilhando. Você, ó, é um espetáculo mesmo, né? Mas tem pessoas que fazem nos shows verdadeiros cultos satânicos. E o duro que não é nem assim disfarçado, é escancarado. É escancarado, esse que é o problema. É escancarado. Eles não estão nem aí. Então as pessoas já se acostumaram tanto que é descarado. Não, a pessoa faz descarada e tá tudo bem. Olha, veja bem. Veja essas pessoas que estão bem já evoluídas na maldade, escancaradas já, fazendo já o satanismo aí, descaradamente. Veja tempos atrás, lá no comecinho da carreira dela, pra você ver. É outra pessoa. Veja como é que muda. A pessoa até, às vezes a pessoa é bonita, tem uma voz bonita e etc. Só que suga a pessoa. Nossa, não tem. Nem vou falar o nome aqui, né? Mas você vai ver como que mudou, né? 6. Gente, olha para dentro de si, sinta o amor de Deus e não acredita que você é uma pessoa mais rejeitada. Olha para Deus e agradece a Deus e diga a Deus: Senhor, obrigado pelo teu amor por mim, né? Jesus, Senhor, obrigado pelo teu amor. Eu achava que eu era rejeitado, que eu não valia nada. Não, agora eu sinto o teu amor por mim. Obrigado, Jesus. Eu vou honrar este amor. Eu vou honrar este amor. Não é? É isso, né? 7. Que está ligado ao 6º, né? A inferioridade. Está ligado. Está ligado. Não, Senhor, não, eu me sentia inferior. E até mesmo por muitas vezes eu estava vivendo buscando as coisas de baixo, as coisas inferiores, buscando as coisas sujas que estão por baixo, embaixo. Não quero mais isso, não quero mais essa rejeição, não quero mais esta culpa, esta inferioridade. O 8º já é a culpa. Não quero mais sentir essa culpa, essa inferioridade. Eu não quero mais sentir isso, Senhor. Eu quero buscar aquilo que nós vimos lá na capela, né? Eu quero buscar as coisas sagradas do alto. Buscar o Senhor, porque é de lá que vem a minha força. A tua força, a minha graça. Tá vendo? Vocês repararam que está direcionado? Você reparou isso ou não? É direcionado. É Deus. E 9 e 10º, né? O 9º é proclamemos neste dia o senhorio de Jesus. Senhor, eu tive muitas coisas que foram o meu Senhor da minha vida, mas eu estava agindo na ignorância. Senhor, o Senhor é o meu Senhor, porque o Senhor é meu Criador, porque o Senhor é meu Redentor, porque o Senhor é o meu Salvador, porque o Senhor, é Deus. Então eu te proclamo como o Senhor da minha vida. E 10º, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Enchei os corações deste fiel, enchei os corações os vossos fiéis, e acendei neles, e acendei em mim, e acendei neles o fogo deste amor, deste amor. E amor tem nome, Jesus. Deste amor, preenchei de Deus, para que eu possa ter este coração configurado ao dele. Jesus, manso e humilde de coração, fazei este coração semelhante ao teu, Senhor. Senhor, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Não é? E vamos largar, meus irmãos, de ter este coração de pedra, coração magoado, frio, sem vida, este coração que sempre aperta. Não, busquemos o amor de Deus com profundidade, para assim sermos
bem-aventurados, que significa felizes, que significa santos. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre